Monty Python. Esses são os nossos personagens desse Além da Música. E quando eu falo personagens, eu estou falando no plural, porque o grupo era formado por gênios da comédia, que transformaram a maneira de se fazer humor no mundo. Assiste aí. Além de jornalista, crítico musical e consultor artístico, eu também realizo palestras, workshops, atuo como DJ e participo de uma série de eventos culturais. Para você me contratar, basta entrar em contato com a agência Danis Paul e eu estarei no seu evento trazendo cultura e diversão. Meu amigo e minha amiga, o grupo Monty Python é o assunto do nosso Além da Música desta semana. Tudo porque há 50 anos o grupo surgiu virando de cabeça para baixo e da maneira mais anárquica e cínica possível a maneira de se fazer humor no mundo. Antes de eu continuar com esse papo, evidentemente que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe muito bem como é, aquela coisa toda. E é preciso deixar muito claro que até o surgimento do Monty Python nunca havia se visto um grupo ou algum comediante fazer o tipo de humor que eles fizeram. E nem mesmo quando o grupo deixou de existir, alguém foi tão revolucionário quanto essa turma de malucos simplesmente espetacular. Limites eram simplesmente ignorados pelo grupo formado pelo Graham Chapman, pelo Eric Idle, pelo Terry Jones, pelo Terry Gilliam e pelo John Cleese. E, claro, o Michael Palin, evidentemente. Eles conseguiram a proeza de revolucionar o humor em escala mundial. E muito disso veio pelo fato de que todos eles tinham uma formação intelectual muito consistente. O único americano do grupo, na verdade, era o Terry Gilliam, que era responsável por aquelas animações simplesmente espetaculares que beiravam o surrealismo. E essa formação intelectual sólida de cada um deles foi fundamental para a elaboração do tipo de conceito de humor que eles viriam a fazer. O John Cleese, o Graham Chapman e o Eric Idle, eles se formaram em Cambridge. O Michael Palin e o Terry Jones se formaram em Oxford. E o Terry Gilliam também era formado por uma universidade americana de grande porte. Então, essa bagagem cultural foi fundamental para textos e choques visuais que cada esquete deles provocava em nós. Eu não pretendo aqui contar a história do Monty Python, porque para isso você tem as Wikipídias da vida aí para saber. Mas é importante você saber que aconteceu algo absolutamente impensável com os executivos da BBC antes da estreia do grupo. O que eles fizeram, cara? Eles simplesmente deram carta branca para que o grupo formulasse um programa da maneira como eles bem entendessem. Claro que isso eram outros tempos, nós estamos falando da segunda metade dos anos 60. É uma coisa absolutamente impensável de se fazer nos dias de hoje, ainda mais com o tipo de televisão que rola hoje em dia. Os executivos da BBC não tinham a menor ideia do que o grupo ia fazer e até mesmo o grupo também não tinha a menor ideia do que ia fazer. Eles colocaram no ar um programa que simplesmente virou a cabeça dos ingleses de cabeça para baixo. Quando o projeto estava em andamento, alguns nomes foram sugeridos, até mesmo pelos integrantes do grupo, como All Stretching Time ou Vaseline Review, mas acabaram decidindo batizar o programa como Monty Python's Flying Circus. E engraçado que eles escolheram esse nome Monty Python porque para eles era um nome típico de um empresário picareta, de um produtor picareta. Para eles, um salafrário do show business teria que se chamar Monty Python. O programa foi inaugurado em 1969 e ficou no ar até 1974. E ele era formado por esquetes que
aparentemente eram isolados, mas que no fundo eles acabavam amarrados por um tipo de, vamos dizer assim, de um conceito que interligava cada esquete ao outro. Um exemplo disso era um coronel que aparecia do nada quando esses esquetes começavam a ficar muito malucos. Ele aparecia do nada e interrompia dizendo, vamos parar que isso aqui está ficando muito louco. Esses esquetes, na verdade, eles eram unificados por personagens e por situações e até mesmo por questões que apareciam ao longo do programa. Então, na verdade, era um conceito, vamos dizer assim, que não único, mas era um conceito fechado e a gente só percebia isso no final de cada episódio. Sem contar aquelas animações espetaculares, né, com aquela técnica de stop motion, né, que o Terry Gilliam fazia, que eram simplesmente brilhantes. E logo quando eles surgiram, eles mostraram que não havia limites realmente para nada. Tudo era um alvo aberto, eles não tinham receio de nada e não faltava produtividade e criatividade em cada episódio do Flying Circus. Esse cinismo nonsense era fundamental para você demolir todos os papéis sociais e as convenções da sociedade inglesa e de todas as outras culturas que você possa imaginar. Resumindo, o Monty Python mostrava como a nossa existência é simplesmente ridícula e de uma maneira hilariante, que toda a nossa vida é uma imensa e patética comédia. Claro que o Monty Python também tinha suas influências e elas vinham de programas de rádio da Inglaterra que eram muito engraçados e muito populares, como o The Goon Show e o Not Only, But Also. E essa influência do rádio foi fundamental para que eles tivessem jogo de cintura para driblar o baixo orçamento que eles tinham para produzir os programas. Eles recorriam a imagens e músicas de domínio público, em que você não precisava pagar por direito autoral. Por isso que na abertura do programa eles usavam aquele tema marcial The Liberty Bell. Por quê? Porque era de domínio público, não precisava pagar direito autoral. E também não precisava pagar para usar imagens da época vitoriana, que eles usavam naquelas colagens simplesmente malucas e espetaculares. Juntamente com esses episódios do Monty Python's Flying Circus da BBC, mais os filmes antológicos que eles lançaram, como por exemplo Em Busca do Cálice Sagrado de 1974, A Vida de Brian de 1979 e O Sentido da Vida de 1983, que são filmes simplesmente imperdíveis. Eles fizeram um corte muito profundo na carne do humor que se fazia até então. Eles romperam radicalmente com todos os sentidos de lógica, de convenções, de estruturas sociais, culturais e políticas, com um humor simplesmente demente, anárquico, cínico e tão criativo que muitas vezes a gente demorava alguns dias para realmente entender o que tinha se passado. Mesmo hoje, quando eu assisto aos episódios do Flying Circus e quando eu assisto aos filmes que são simplesmente incríveis, eu não consigo, ao contrário do que diz a crítica, eu não consigo ver isso como um material datado. Muito pelo contrário, eu acho que o Monty Python estava à frente do seu tempo, disparando verdadeiros mísseis contra igreja, monarquia, sistema político, o nosso cotidiano, convenções sociais, tudo foi simplesmente explodido. Ah, e não pense também que outras categorias não eram escrachadas, tipo jornalistas, professores, sociólogos, filósofos, todo mundo era alvo dos caras. Por isso que todo o trabalho do Monty Python, ele ficou imune ao passar do tempo. Por quê? Porque eles deixaram uma marca inacreditável em todos os campos que você pode imaginar da nossa cultura, do humor, do mundo da televisão e até mesmo em outras áreas que você nem sequer imagina. Por exemplo, você não deve saber isso, mas o termo spam veio de um episódio do Monty Python. Eu vou abrir uma brecha aqui nesse nosso papo aqui para contar uma história muito interessante para vocês. Como vocês já devem saber, durante a Segunda Guerra Mundial houve um racionamento de comida
na Inglaterra. E, evidentemente, cada integrante do Monty Python, enquanto criança, passou por esse racionamento. E é importante lembrar que durante esse racionamento só havia um produto que se encontrava facilmente em todas as prateleiras. Era um presunto apimentado americano chamado Spam, que era uma espécie de abreviatura de Spice Ham, ou seja, presunto apimentado. Quando os caras do Monty Python lembraram desse episódio, eles fizeram uma sketch simplesmente hilariante em que um casal entra num restaurante viking e percebe que no cardápio todos os alimentos possuem esse presunto Spam. Então era sanduíche, tinha presunto Spam, macarrão tinha presunto Spam, suco tinha presunto Spam, tudo tinha presunto Spam. Um esquete hilário. Spam, no linguajar tecnológico, digital, na época dos e-mails, vamos dizer assim, acabou virando o sinônimo de todo material indesejável que você recebia por e-mail. Ou seja, eles pegaram aquele elemento indesejável que estava no cardápio do restaurante desse sketch do Monty Python e trouxeram para o mundo digital. Isso você não sabia, né? Além de terem exercido uma influência absurda em roteiristas, em comediantes, no cinema, no teatro, na televisão, nos espetáculos de stand-up, o Monty Python, ele de uma certa forma, ele resgatou todo aquele tipo de comédia física da época do Charlie Chaplin, do Buster Keaton, e ele transformou muitas vezes a deformidade corporal em motivo de piada. Não dá para esquecer aquele episódio do Ministério do Andar Cretino, né? Aliás, eu vou colocar aqui embaixo uma série de links com alguns sketches clássicos do Monty Python. E esse do Ministério do Andar Cretino é um deles e você vai chorar de rir. Meu amigo e minha amiga, você está achando que o Saturday Night Live era um programa original, sem nenhum tipo de influência? Você achava que a TV pirata era uma forma de humor genuinamente brasileira? Nada disso. Os dois programas que fizeram parte da nossa vida durante muito tempo foram tremendamente influenciados pelo Monty Python, por esses esquetes do Monty Python Fly Circus e até mesmo pelos filmes. Outra coisa que desculpa, eu acabei de lembrar agora do episódio da Inquisição Espanhola, que era um negócio também espetacular, que eu vou colocar um link aqui para vocês. Eu não pude deixar de pensar nisso, cara. Assista aqui o link, você vai chorar de rir. Agora, uma constatação que é muito óbvia é que o Monty Python hoje seria um tipo de programa que não teria mais do que alguns episódios, porque eles seriam completamente vítimas de um cenário que a gente tem hoje de correção em termos de humor, e eles certamente seriam massacrados por todos os lados. Como foram quando soltaram no cinema A Vida de Brian. A Vida de Brian, não sei se você sabe disso, cara, aqui no Brasil não, mas assim, nos Estados Unidos, as sessões dos filmes, do lado de fora, se formavam imensos piquetes de pessoas exigindo a proibição do filme, porque consideravam aquilo uma ofensa à história de Jesus. Hoje, por exemplo, o Monty Python seria acusado de sexismo em quase todos os episódios, porque inclusive eles sacaneavam muito a outra integrante do grupo, não oficial, evidentemente, mas assim, os próprios caras do Monty Python reconhecem que a atriz Carol Cleveland era a 7ª integrante do grupo. E eles sacaneavam muito com ela e com as mulheres em geral. Hoje, isso é algo impensável. Mesmo que hoje em dia eles continuassem aparecendo vestidos de mulher, como eles faziam em vários esquetes, e era simplesmente hilários, eles seriam massacrados. Da mesma forma como o pessoal dos Trapalhões também seria, com aquelas piadas de cunho racista, aquela coisa toda. Todo mundo hoje seria massacrado
pelo atual cenário que a gente tem hoje em relação ao humor. Inclusive, o John Cleese é, dos integrantes do Monty Python, aquele que mais defende essa liberdade de humor total. E é preciso deixar claro que o Monty Python jamais fez piadas racistas, a não ser que você considere ofensas em relação aos franceses, aos alemães, aos escoceses, aos irlandeses e qualquer outro tipo de povo diferente do inglês como racismo. Aliás, nenhum povo foi tão sacaneado pelo Monty Python como os próprios ingleses. Assim como no Brasil, nós passamos décadas e décadas fazendo piada de português. E você sabe que esse atual cenário do humor realmente afetou o Monty Python. Quando eles se apresentaram há uns anos atrás ao vivo, num espetáculo chamado Live at O2, ou Live at O2, em Londres. Inclusive, acho que isso existe em DVD, Blu-ray. Eles se apresentaram ao vivo, era na verdade uma tentativa de eles voltarem à ativa. Então eles fizeram esse espetáculo ao vivo, que é muito legal, mas eles tiraram algumas piadas que estavam programadas. Como, por exemplo, aquela clássica piada da corrida de 100 metros para corredores surdos, em que o árbitro dá o tiro de largada e todos os corredores continuam parados. A gente vê essa piada num sketch do Monty Python Flying Circus e também num DVD chamado ao vivo no Hollywood Bowl, que eles fizeram esse espetáculo ao vivo da mesma maneira como eles recriaram no O2. E eles retiraram essa piada, porque eles acharam que eles iriam, de uma certa forma, ofender alguém que tivesse esse tipo de deficiência auditiva. E antes de eu continuar com esse papo aqui, presta atenção nessa mensagem que eu tenho para você, que anda muito preocupado com o lixo plástico que existe no nosso cotidiano. Principalmente você que é pai e mãe e sabe que é o seu filho que vai herdar esse planeta imundo. Presta atenção. Todo mundo gosta de comer um peixe, né? Peixe bem temperadinho, fritinho, né? Claro, porque afinal de contas, o consumo de peixe no Brasil aumentou 196% nos últimos 10 anos. Pois saiba que se os níveis de poluição causados pelo plástico e outras substâncias continuarem a crescer do jeito que estão nos oceanos, nos rios e nas cidades, você tem que saber que os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver um cotidiano cheio de doenças. Por quê? Porque cada vez mais os peixes estão absorvendo toxinas pesadas justamente por conta do contato com a água poluída. Pois saiba que se os níveis alarmantes de poluição nos oceanos, nos rios e nas grandes cidades continuarem do jeito que estão, os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver sob doenças terríveis, porque os próprios peixes estão contaminados com toxinas pesadas oriundas justamente da poluição do meio em que eles vivem, ou seja, os rios e os mares. Até mesmo o sal que nós ingerimos na cozinha está contaminado por micropartículas de plástico, conforme atestam algumas pesquisas e estudos recentes. Estamos ingerindo lixo. É por isso que eu apoio completamente o trabalho da ONG Ambientalizando. E você deveria fazer isso também. E olha que o próprio Monty Python sentiu esse tipo de preconceito na pele. Por quê, cara? Porque um dos integrantes, o Graham Chapman, ele era um homossexual assumido. E ele era assumido numa época em que o homossexualismo havia sido legalizado há pouco tempo. Exatamente isso, cara. O homossexualismo tinha sido legalizado, porque até então era ilegal. E mesmo o grupo recebendo uma série de homenagens, vou dar um exemplo para vocês. Existe um fóssil de uma serpente pré-histórica que chama-se Monty Pythonoides. E existem asteroides nominados com o nome de cada um dos integrantes do Monty Python. E mesmo com essas homenagens, certamente eles seriam
alvo de uma intensa patrulha. Caso você tenha curiosidade em saber o que aconteceu com os integrantes do Monty Python, eu vou encerrar esse vídeo aqui dando uma repassadinha para vocês. O Graham Chapman morreu em 1989 vitimado por um câncer na garganta. O Terry Jones está incomunicável porque ele sofre de demência. Ele não consegue mais falar. É inclusive o mesmo tipo de doença que teve o Malcolm Young, o guitarrista base e líder do AC/DC. O John Cleese continua na ativa com uma língua extremamente afiada, disparando ofensas e opiniões fortes em relação à política, a questões sociais. O Michael Palin virou um documentarista muito famoso e muito requisitado. O Eric Idle continua escrevendo e fazendo roteiros. Infelizmente, ele parou com o The Ruttles, que era aquela sátira que eles faziam em relação aos Beatles, que os próprios Beatles adoravam. Eu, inclusive, vou colocar nos links aqui também alguns trechos desse The Ruttles, que era um negócio inacreditável e genial. E o Terry Gilliam, que virou um diretor de cinema muito famoso. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o nosso papo aqui da semana no Além da Música. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui, você já sabe muito bem como faz. Não deixe também deixar os seus comentários dizendo aqui quais são os esquetes e os trechos dos filmes que vocês mais gostam do Monty Python. E na semana que vem eu volto aqui com mais um assunto interessante para vocês, tá bom? Um abração e até a próxima.